Boa noite, irmãos. Uma pesquisa rápida aí. Quem não fez o VV ainda? Quem não fez? Precisa fazer, hein? 6 a 8 de outubro a gente tem um. E no último final de semana de novembro teremos outro. É uma bênção para a sua vida. É uma bênção para você como família. Então, é algo importante, já que o Gerson falou aqui, né? Estou reforçando aí para vocês, né? Mas hoje eu não vim aqui para falar sobre vida vitoriosa ou sobre viagem missionária, né? Que eu também tenho um envolvimento aí com viagens missionárias. Eu vim aqui hoje para falar sobre pensamentos, né? Na semana passada o pastor Marcílio me ligou e disse: Toninho, preciso na segunda-feira que você fale sobre pensamentos lá para nós. E aí então fiz um estudo aqui e vamos olhar, vamos ver o que é isso, né? Pensamento. A psicologia nos diz que o pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. E por esse motivo pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto ou por abstrações da imaginação. A palavra pensar, ela tem origem no latim pensare, que significa pesar ou avaliar o peso de algo. Logo, então, o pensamento ele é um processo mental, né, que reside na nossa mente humana e proporciona ao ser humano modelar a sua percepção do mundo, né? E aí eu pensando, buscando um texto sobre pensamento, né, lembrei lá do nosso caderno do Guerreiros, né, de Filipenses 4, 6, 7 e 8, que nos diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos orar? Deus e Pai, fala conosco através da sua palavra nesse tempo aqui, Pai. Usa-nos para que possamos entender, compreender e ter uma vida melhor, um relacionamento melhor contigo. No nome de Jesus que oramos. Amém. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer através desse texto, né? E também o que ele queria dizer aos filipenses através desse texto, né? Ele estava dizendo aos filipenses que eles não deveriam se permitir, se deixar ser dominado pelos pensamentos, né? Por quê? Porque o pensamento, principalmente aquele pensamento que não está focado em Deus, ele nos traz ansiedade, né? Mas sim confiar em Deus, então, e apresentar a Ele todas as suas necessidades com oração, súplicas e ação de graças, né? Paulo ele está ensinando aos filipenses que Deus é fiel. Então ele ensina aos filipenses, mas também ensina a nós hoje quando lemos esse texto, né? Então que Deus é fiel e cuida dos seus filhos e que eles podem ter paz interior se entregarem a Ele os seus problemas, as suas preocupações, ou seja, os seus pensamentos. Então Paulo também, outro detalhe que ele estava fazendo, ele estava dando um testemunho da própria vida dele, né? O seu próprio exemplo de como lidar com as dificuldades, pois ele estava preso, estava enfrentando perseguições, né? Mas mesmo assim ele se mantinha alegre e confiante e grato a Deus, né? Tanto é que a carta aos Filipenses é chamada a carta da alegria, apesar de Paulo escrever na cadeia, né? Então, Paulo queria que os filipenses experimentassem a mesma alegria, a mesma paz que ele vivia e que ele tinha em Cristo, né? Então, ao estudarmos Filipenses 4, 6, 8, eu entendo que a Bíblia nos reensina, ela nos revela
sobre os pensamentos, sobre o pensamento e sobre também a ansiedade, né? Vai pôr um pouquinho aí sobre a ansiedade, que ela está inserida no contexto, ok? Então entendemos que a ansiedade ela é uma doença perigosa e obviamente ela não é uma doença nova, porque Paulo já falava sobre a ansiedade lá no tempo de Jesus, né? E que a ansiedade, é resultado dos nossos pensamentos, né? Agora, uma pequena pesquisa ali, segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% das pessoas que passam por hospitais são vítimas da ansiedade, tornando-se, então, a maior doença do século, né? E ela atinge pessoas de todas as faixas etárias. Ela atinge também pessoas de todos os níveis sociais, né? Ela atinge crianças, atinge os adultos, atinge os graduados, os doutores, mas também atinge as pessoas com menos conhecimento, né? Atinge os religiosos, mas também atinge os ateus. Agora, quais as causas da ansiedade, né? Então, quando nós focamos, nós olhamos para o nosso problema, em vez de olhar para Deus, nós começamos a viver em ansiedade, né? Os crentes lá de Filipos, eles estavam vivendo, na realidade, um paraíso ali existencial, mas eles estavam cercados por perseguições, e o apóstolo Paulo, como era muito conhecido, era uma igreja que ele fundou e o sustentava, ele tinha muita intimidade com essa igreja, então ele escreve essa carta para Filipos, né? E Paulo, na realidade, como eu já disse, ele estava preso e ele estava ali na antessala do martírio, ele estava, na realidade, com os pés na cova, porque ele estava aguardando o julgamento e possível execução dele, né? Então, ali, né, nessa situação, Paulo tinha tranquilidade, Paulo tinha paz. Por quê? Porque ele tinha plena confiança em Deus e as situações do mundo, por piores que fossem, né, não o abalava, como ele demonstra nessa carta, quando ele escreve aos Filipenses, né? Embora vivesse, então, uma situação difícil, complicada. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia perder a vida, mas mesmo assim ele mantinha a sua fé em Deus inabalável. Nós, então, como filhos amados do Senhor, nós precisamos exercitar a nossa fé, no sentido de confiar mais em Deus e não viver a tentação de antecipar o futuro. Por quê? Porque antecipar o futuro através do pensamento é ansiedade na certa, tá? O segundo ponto que pode causar a ansiedade, relacionamentos quebrados. Por quê? Porque os nossos relacionamentos, nós nos relacionamos com pessoas e nós ferimos e somos feridos, né? E essas circunstâncias podem, então, nos desapontar. E as pessoas também nos desapontam, né? E isso rouba a nossa alegria. Como resolver isso, queridos, né? Através desse desapontamento, dessas questões, nós precisamos perdoar. Porque se nós não acertarmos os nossos relacionamentos através do perdão, nós vamos viver ansiedade, com certeza, né? Então, quando nós oferecemos perdão e quando nós também aceitamos o perdão, então os nossos relacionamentos se consertarão e serão mais leves e nós viveremos mais felizes, sem ansiedade. Outra coisa que pode nos levar para a ansiedade é a exagerada preocupação com as coisas materiais, né? Quem se preocupa com as coisas materiais vive inquieto e vive sem sossego. E aqueles que colocam, então, a confiança nos recursos materiais, no dinheiro e não em Deus, né? Eles acabam descobrindo que a ansiedade passa a ser a sua companheira e não a segurança que ele busca, que ele procura, né?
A ansiedade, ela estrangula a nossa alma. Por que ela estrangula a nossa alma, né? Porque ficar ansioso é como ser sufocado. É como cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. Então, a ansiedade produz uma fragmentação existencial em nós. E a pessoa, né, ela é rasgada ao meio pela ansiedade. E a pessoa também ansiosa, ela perde o equilíbrio, né? A pessoa que está ansiosa, ela é roubada das suas forças, né? E por antecipar, então, através do pensamento, os seus problemas, né? Ela sofre antecipada, né? Pois o problema não chegou e ela já está trazendo esse problema lá do futuro para o hoje, né? E quando chega o problema, o que acontece? Ela já está exaurida, ela já está sem forças para lutar e vencer aquele problema, certo? Então, a ansiedade, na realidade, é a voz da incredulidade, porque a ansiedade é a incapacidade de crer em Deus, de que Deus está no controle das coisas, né? Então, a ansiedade ocupa o nosso coração quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, né? E da majestade de Deus, para fazer o quê? Para fixar na grandeza dos nossos problemas, certo? A ansiedade é um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Na realidade, a ansiedade é um pensamento errado que não devemos cultivar. Para não vivermos, então, em ansiedade, nós devemos fazer o quê? Nós devemos santificar os nossos pensamentos, como ensina lá o versículo 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, né? Então, Filipenses 4:8 revela a nós onde os nossos pensamentos precisam estar, aonde nós devemos estar focados. E aí, eu quero que você pense o seguinte: qual é a sua identidade em Deus, né? Você é um filho amado de Deus. Essa é a sua identidade em Deus, tá? Então, como filhos amados, nós somos levados a um relacionamento pessoal com o nosso Senhor através da fé em Cristo, certo? Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade, a responsabilidade de andar em espírito e em verdade. Então, vivendo como para o Senhor, confiando na palavra de Deus, dependendo do nosso Pai Celestial, nos submetendo ao Espírito Santo, permanecendo em Cristo, apropriando-se de tudo que é nosso em Cristo Jesus, tá? E dessa forma, então, nós conseguiremos focar os nossos pensamentos em Cristo Jesus, que nos ensina, que nos ensina em Filipenses 4:8, né? Na realidade, se nós pararmos para pensar e meditar nas Escrituras, nós percebemos que praticamente toda a Escritura, nós somos orientados por ela a cuidar e a controlar os nossos pensamentos, né? Todos nós somos instruídos a levar todo o pensamento cativo ao nosso Senhor e, assim, deixar a mente de Cristo Jesus habitar em nós ricamente e não permitir que os pensamentos do nosso coração nos controlem, mas que tenhamos a mente controlada por Jesus, né? Dessa forma, então, nós vamos ter uma vida justa, né, uma mente ligada nas coisas do céu, no nosso Criador Celestial, que nos promete perfeita paz, e passaremos, então, a ter pensamentos de acordo com a vontade de Deus para nós. E aí,
o que Deus fará conosco? Ele vai nos proteger. Ele vai proteger o nosso coração, ele vai proteger a nossa mente, ele vai proteger as nossas emoções e também, sobretudo, os nossos pensamentos. Então, e aí, com isso, nós vamos ter o quê? Uma intimidade com Deus como nunca tivemos. Uma intimidade maior com Deus na nossa vida, nas nossas orações e, sobretudo, também nos nossos louvores, né? A verdade é que nós fomos criados para levar nosso pensamento cativo a Jesus e fixar, então, a nossa mente em Deus, né? E isso precisa ser uma escolha consciente nossa, né? Agora, como aprender a controlar os nossos pensamentos, né? Eu quero dar aqui 6 dicas, 6 informações, 6 maneiras que você pode, através da palavra de Deus, controlar os seus pensamentos. Tá? O primeiro delas, confesse os seus pensamentos impuros, reconhecendo que são pecaminosos. Os nossos pensamentos impuros são pecaminosos. Por isso, nós precisamos confessá-los. Se foi apenas pensamento, nós não precisamos confessar a ninguém. Nós precisamos apenas confessar a Deus. Pecamos em pensamento, confessamos em pensamento e pedimos perdão a Deus em pensamento. E 1 João 9 nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo, ande no Espírito, e aqui eu vou só ler, porque ele é muito, para mim ele é muito explicativo, é muito didático, esse texto que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas 5, 16 a 25, ele diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Com essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, né? Terceira coisa é peça a Deus que lhe conceda vitória sobre o hábito de pensar de forma errada, né? Eu aqui quero dar um testemunho muito interessante, né? Eu vou fazer um trabalho na Cristolândia toda quarta-feira, feminina, com algumas mulheres, e numa dessas idas, enfim, tinha lá uma acolhida. E quando ela chegou e nós a conhecemos, ela vivia assim, um estado de tensão muito grande. Ela não tinha paz. E a gente foi fazendo os encontros, o trabalho lá do Celebrando Restauração. E um dia eu perguntei para ela, né, por que ela estava com um semblante muito triste, né, muito cabisbaixa. Ela disse: pastor, é que eu tenho uma situação que eu vivi que eu não consigo esquecer. Isso está sempre no meu pensamento. E eu disse para ela: posso saber o que é? Você pode dizer o que é? Né? Você tem a liberdade de não dizer, se quiser também. Disse. Ela disse: não, posso sim, pastor. Sabe o que é? Eu não consigo perdoar uma pessoa. Eu disse: mas por que você não consegue perdoar uma pessoa, né? O que aconteceu que esse pecado é tão grande?
essa ofensa é tão grande. Ela disse: pastor, eu não consigo perdoar o assassino do meu filho. Uau. Aí eu realmente fiquei assim, o que eu vou dizer para ela agora, né? Você não esperava essa resposta. Sinceramente, eu não esperava. Eu disse: bom, olha, veja só, eu vou te dizer uma coisa. Isso está no seu pensamento praticamente 24 horas por dia, pelo que você está me dizendo, pela forma que eu vejo você aqui. E isso está sendo... É um espinho, na realidade é uma faca na carne, não é nem um espinho, né? Que está te trazendo muita dor. Ela disse assim, exatamente isso. Eu disse: mas sabe, é muito mais saudável e é muito mais importante para você perdoar essa pessoa. Ela disse: pastor, eu não consigo, eu já tentei. Eu falei: sabe, você por você mesmo não vai conseguir. Você precisa pedir ajuda a Deus. Você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. Você precisa fazer aquilo que Jesus pediu para que nós façamos pelos nossos inimigos. Você precisa, primeiro, decidir que quer perdoar essa pessoa. Segundo, passar a orar por ela todos os dias. Quando você lembrar dessa pessoa, a todo momento peça ajuda a Deus, que Ele vai te ajudar, Ele vai fazer com que você consiga liberar perdão para essa pessoa. Bom, passaram-se 1 mês, 2 meses, e ela foi melhorando o semblante dela. Eventualmente eu perguntava como ela estava, ela dizia que estava fazendo aquilo que eu tinha dito para ela fazer. Mas ali mais ou menos por 3, 4 meses, mais ou menos, o tempo não é muito preciso, mas é mais ou menos por aí, um dia nós chegamos lá na Cristolândia e essa mulher estava com uma alegria, ela estava assim, um semblante lindo, diferente, e eu disse assim: mas graças a Deus que você está alegre. Ela falou assim: pastor, estou alegre, estou feliz, né? Ela disse assim: eu vivi o processo de perdão e eu hoje consigo dizer, eu posso dizer que eu consegui perdoar o assassino do meu filho. Eu posso falar dessa situação sem sentir dor, sem sentir mágoa. Então, queridos, o perdão é um processo que nós devemos aplicar na nossa vida, para que nós não sejamos açoitados pelos pensamentos, qualquer que seja mágoa, seja vingança, seja ódio, seja rancor. Então, a gente precisa perdoar para que nós possamos ter aliviado, então, a nossa mente e o nosso pensamento, né? Bom, então, texto que fala sobre isso, né? Texto que fala sobre perdoar. Gálatas 5,14, né? Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente, né? Sempre que possível, quarta dica para você conseguir melhorar e tirar os pensamentos ruins da sua memória, da sua mente, né? Sempre que possível, evite tudo que for sugestivo para a fantasia, isto é, filmes, programas de televisão, meu Deus do céu, né? 99% é mentira, 1% é inverdade, né? Pelo menos na minha opinião, não dá nem para ver. Programas de televisão duvidosos e pornografia, queridos. Existe um estudo que diz que a pornografia ela é pior que a cocaína para o nosso cérebro. Então, nós precisamos eliminar a pornografia da nossa vida. Tá? Você, como filho amado de Deus, perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, né, precisa abandonar a pornografia. Tá? Bom, se você é casado, então pense apenas em sua esposa, no seu cônjuge, né? Se é solteiro, obrigue a sua mente a ter apenas pensamentos puros acerca das outras pessoas, acerca do sexo oposto, né?
E aí, meus irmãos, uma vez que nós fizermos isso, nós estaremos vivendo aquilo que nos diz o versículo 8 de Filipenses, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Bom, se a sua mente, então, sétima dica, se a sua mente voltar aos pensamentos antigos, aos pensamentos lascivos, você repete ali as informações do passo 1 até o 6, né? O importante é você começar a fazer isso. O importante é você se conscientizar que isso vai levar aí de 1 a 2 meses para que você crie novos hábitos, né? Novos tipos de pensamentos, pensamentos voltados para Deus, para Jesus. Então, portanto, não pense que você vai conseguir mudar da noite para o vinho, da noite para o dia, melhor, né? Não faça qualquer concessão nesse processo. Seja muito perseverante, muito rigoroso, né? Gradualmente você irá tendo mais facilidade para controlar a imaginação, mas, vez por outra, né, tanto homens como mulheres, né, enfrentam enormes tentações a esse respeito, né? Eu digo principalmente nós homens, né? Porque nós homens somos visuais, né? E se você anda pela rua aí, a mulherada está se vestindo muito sensual. Isso chama a atenção da gente. E isso nos leva a pensamentos ruins. Então, querido, acostume-se a desviar o olhar. Sabe? É uma dica, né? Eu tenho 38 anos de casado, né? Mas graças a Deus, eu falo isso aqui para vocês, graças a Deus, eu consigo desviar o olhar dessas situações, tá? E quando então você conseguir controlar os seus pensamentos, né? O que vai acontecer com você? Você viverá aquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando então no versículo 7, e que é o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, né? Amém? Deus abençoe, né, com pensamentos puros e de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Obrigado, pastor. É bom a gente ter estes ensinamentos, às vezes repetições de mensagens lá do começo do ano. Quem estava aqui, quem estava nas mensagens do pastor Mateus no começo do ano, sobre pornografia? Pouca gente. Acho que eu vou chamar o pastor Mateus para falar de novo, hein? Porque vai ter. Né? Foi muito bom, pelo menos para mim deu uma chacoalhada boa. Eu vou falar com o pastor Mateus, vir de novo, falar de novo sobre isso aí, porque esse assunto é de extrema importância para nós homens. Não tem a menor dúvida disso. Para nós sabermos como nos armarmos espiritualmente com as armas do Senhor para combater esta batalha tão sinistra. Eu sei que alguns homens dizem que não tem, né? Mas são poucos, cara. Acho que de cada 10, no máximo meio, tá? Não tem essa dificuldade. Tá? Vamos passar então agora para as nossas perguntas, né? Conversar. Bota aí, Rafael. O Rafael vai botar as perguntas aqui, eu mando no grupo também ali. Meus irmãos, essas mensagens que nós estamos ouvindo, e essa de hoje também vem nesse mesmo sentido, mostram a nossa pequenez diante de uma batalha que pode nos dominar. Os nossos pensamentos, se eles não estiverem, como fala ali em Filipenses, né, voltados para tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é puro, nisto nós devemos pensar.
Para mim, esse versículo resume a melhor arma contra esta batalha espiritual. É claro que semana passada e na outra semana, o nosso irmão aqui, o Johan, falou a respeito de doenças também. Você pode entrar num momento de ansiedade e você precisa procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Não estamos eliminando isto, de maneira alguma. Mas na nossa caminhada com o Senhor, na nossa vida espiritual, é o que nós até começávamos na mesa aqui, como é que nós estamos trabalhando isto? É devocional, é momento de oração com Deus, é o iniciar o nosso dia em oração. Em um momento do nosso dia você parar, no momento que às vezes está pegando fogo lá na empresa, você foi envolvido por situações diversas, aí às vezes você esquece que o teu Deus não é só o teu Deus aqui na igreja, ou aqui no Legacy, Ele é o teu Deus lá no momento do seu trabalho também. Por que você não apresenta naquele momento aquilo que está te angustiando, está te trazendo ansiedade, você não consegue dar uma solução? Às vezes a gente deixa de apresentar aquele problema diante de Deus. Achamos que Deus só resolve os problemas, entre aspas, espirituais. O nosso Deus é um Deus que conhece o nosso pensamento. Antes que a palavra chegue à língua, Ele já conhece o nosso pensamento. Por isso nós devemos nos colocar diante de Deus para que o nosso pensamento, a nossa mente seja preenchida todos os dias, todo instante, com isso que a carta de Filipenses fala. E que este seja o seu desafio nesta semana. Talvez você tenha compartilhado na mesa que não está funcionando o que você está fazendo. Não está funcionando. Os pensamentos têm te atropelado, você deita na cama, e olha para o teto e vira para um lado, vira para o outro, e aquele turbilhão de pensamentos não te deixam dormir. Às vezes é difícil. Quem nunca passou por isso, né? Nós precisamos aprender a verdadeiramente descansar os nossos pensamentos no Senhor. A ansiedade é a incerteza do futuro que você vai poder fazer por Ele. Coloque diante do Senhor. Viva esta experiência de pensamentos consagrados a Deus. Amém? Queria convidar os irmãos a, nesta hora, curvar a sua cabeça e você vai apresentar diante do Senhor aquilo que não está funcionando. Talvez, meu irmão, você tenha a sua vida devocional, você está orando ao Senhor, você faz o seu culto no lar, culto com a família, você tem um ministério, está envolvido, mas o que não está funcionando, que talvez seja aquela brecha que o adversário está usando para tirar a tua paz, para confundir os teus pensamentos, para trazer uma ansiedade, para tirar o teu descanso e a confiança no Senhor. Coloque diante do Senhor aquilo que não está funcionando. Você sabe que é. Você sabe. O Espírito Santo está te revelando nessa hora o que não está funcionando. Mas o Senhor, o nosso Deus dos exércitos, Ele está hoje presente aqui para te fortalecer na sua fé, fortalecer a sua vida, que você seja um homem de Deus em todo o tempo, cheio da graça do Senhor, com os pensamentos cheios da unção de Deus, para serem pensamentos de bênção, de vida, de prosperidade, de caminhada no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós estamos mais uma vez no Teu altar, Senhor. Ó Deus, e temos sido tocados pelas mensagens que estão sendo trazidas aqui. E mais uma vez, Senhor, nos defrontamos com esta questão dos nossos pensamentos. Certamente cada um dos irmãos aqui, cada um de nós, sem exceção, pode olhar para si próprio e saber, reconhecer, colocar diante do Senhor, talvez até não abriu ali na mesa, mas sabe que há pontos de brecha na sua mente. Nestes pontos o adversário tem lançado setas, tem investido contra ele, Senhor, mas nós nesta hora repreendemos no nome do Senhor Jesus toda e qualquer brecha que haja, Senhor, o Teu Espírito Santo possa preencher com a Tua graça, com a Tua bênção, com a unção do Senhor. Preenche os nossos pensamentos, a nossa mente, Senhor. Queremos ter uma mente cativa no Senhor Jesus, a mente de Cristo, como a Tua palavra fala. Este é o nosso desejo, Senhor.
de estarmos voltados para aquilo que é o projeto perfeito, santo e agradável do Senhor, renovando a nossa mente, como nós temos ouvido nestas ministrações. Que acima de tudo, Senhor, não fique somente num conhecimento teórico tudo que está sendo passado aqui, mas possamos viver, de fato, um crescimento espiritual, alcançarmos patamares ainda maiores na Tua presença. Este é o nosso desejo. Aperfeiçoa-nos, Senhor, para sermos instrumento de bênção na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Nós oramos assim, Senhor, e nos consagramos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, semana que vem, o pastor Alexandre Sombrio vai estar conosco aqui para falar sobre feridas da alma. Tá? Então, bênção, vamos dar continuidade. Esse aí é o trabalho do Ministério de Aconselhamento, tá bom? E há outras palestras bênção também que estão vindo aí, tá bom? Não perca, convide outros homens, vá na paz do Senhor Jesus.